Maravilha, a paz do Senhor, meus queridos. Onde chegar a palavra do nosso bom Deus, seja por áudio ou até mesmo pelo vídeo, canal da YouTube, pela graça e misericórdia de Deus, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Enéas Araújo. Assembleia de Deus, Jesus está voltando. Quero aqui neste momento compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações. Quero contribuir com os irmãos aqui, compartilhar livro escreveu o Dr. Lucas, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo número 15. Vamos ver o que diz aqui a palavra do nosso Deus. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou à casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Meus queridos, para todo aquele que busca o entendimento da palavra de Deus, para todo aquele que busca a examinar a escritura do nosso Deus, conhece bem, entende bem esta palavra, aonde vai falar no capítulo 9 de Atos sobre a convenção de Saulo no caminho de Damasco. Queridos, vejamos aqui que Saulo, no coração de Deus, ele já era escolhido no ventre de sua mãe, mas Saulo aqui era um homem religioso, era um homem que defendia o nome do nosso Deus e não aceitava a obra de Jesus, não aceitava o Messias. E todo aquele que queria falar sobre a obra do Messias, sobre a obra de Jesus Cristo, ele procurava prendê-lo ou até mesmo matá-lo, como diz aqui a Escritura. E Saulo era um homem entendido, um homem que tinha tanto conhecimento, porém era ele religioso. Mas nós vemos aqui, a palavra de Deus vai dizer que quando ele estava perseguindo um crente, pediu carta aos seus senhores para ir em direção a Damasco, para perseguir ali o crente, para matar os crentes. Teve-se no caminho um encontro com Jesus, onde houve um resplendor de luz do céu, a qual o Senhor diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Igreja, nós vemos que todo homem que não tem o conhecimento espiritual e somente o conhecimento humano, como aqui, Saulo tinha o conhecimento de letra. É por isso que ele mesmo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a Bíblia vai dizer que quando Saulo teve um encontro com Deus, a Bíblia disse que ele ficou cego. E ficando cego, Deus agora dá uma visão a Ananias de noite, dizendo para que Ananias vai e devolve a visão para Saulo, a qual nós sabemos que Ananias questionou que o homem era violento, que ele matava os crentes, e o Senhor disse: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Observa que nos dias de hoje é a mesma coisa. A igreja do Senhor, ela é composto de escolhidos, de vasos. E muitos não entendem a obra de Deus, muitos não entendem o chamado de Deus,
não entende o que Deus quer, ou a vontade de Deus, e eles, se tornando em si soberbo no seu coração, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, pelo seu querer, eles perecem, porque não conhece a Escritura, ou seja, ele ainda é religioso, ele defende Deus, ele fala de Deus, ele prega a palavra de Deus, mas ele não aceita as obras de Jesus. Ele não ainda aceitou Jesus. Ele está na casa do Senhor. Observa bem como Deus está falando nesta hora. Ele está na casa de Deus, ele está falando de Deus, ele está fazendo a obra de Deus, mas ele não aceita a obra de Jesus. Porque, meus queridos, a obra de Jesus, ela requer renúncia. Você precisa de renunciar muitas coisas para você entrar, para você fazer a obra de Jesus. A obra de Jesus, ela é renunciar aos pecados, às vontades próprias. A obra de Jesus é fazer com que as pessoas cheguem ao arrependimento. Porque hoje, o que mais vejamos é religioso. Se você perguntar para um ímpio lá fora, no mundo, e falar de Deus para ele, ele vai falar que crê em Deus. Então ele é crente. Se você chegar em um homem que mexe com o centro de macumba, essas coisas, ele vai falar que crê em Deus. Se você chegar para um servo do Senhor que está na casa do Senhor, ministrando a palavra de Deus, ele vai falar que crê em Deus. Observa que são todos religiosos. Por que religioso? Porque eles creem em Deus, eles falam de Deus, mas eles não obedecem a palavra de Deus. E o próprio Deus diz que ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus disse que aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas para aceitar Jesus, há uma diferença. Porque quando você estava lá no mundo, você era crente. Não servo de Deus, mas crente. Você acreditava em Deus. Você acreditava que Deus podia fazer, que Deus está fazendo, mas você era religioso. Agora, quando você vem para a casa do Senhor, quando você recebe Jesus no seu coração e quando você tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. A Bíblia diz que Saulo, ele já era escolhido de Deus. A Bíblia diz que Deus diz para ele: ó, vai, porque este para mim é vaso escolhido. É o que eu quero dizer para você que me ouve neste momento. Você é vaso escolhido de Deus. Porém, talvez o mesmo que aconteceu com Paulo está acontecendo com você. O mesmo que aconteceu, melhor dizendo, com Saulo, possa ser que você está passando pelo mesmo processo. É necessário que o profeta do Senhor, o profeta de Deus, ele toque nos seus olhos para que a escama de seus olhos caia por terra, para que você enxerga o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Saulo, sendo escolhido de Deus, foi necessário que Ananias lhe devolvesse a visão. E sabe o que diz? A Bíblia diz que logo lhe caiu dos seus olhos uma escamas. E a partir de aí em diante, ele foi visitado e batizado com o Espírito Santo. Meus queridos, não sejamos religiosos e sim servo de Deus. Não sejamos crentes, mas sim servo de Deus. Eu costumo dizer, e sem medo de errar, que crente não vai entrar no céu, porque crente já caiu um de lá. No céu, creio eu, com convicção, que vai entrar santo, remido e lavado no nome de Jesus. Porque se você entender bem a mensagem, você vai ver que crente caiu de lá. E nós vamos falar desse crente que conhece a Bíblia até mesmo mais do que muitos de nós. Estava ao lado do nosso Pai, experimentou do reino de Deus, mas não obedecia. Um crente que caiu do céu. Meus queridos, que você possa entender bem a Escritura,
porque o Evangelho ele é poder de Deus para transformar, libertar, salvar, curar, batizar. E se você ainda não foi liberto, não foi curado, não foi transformado, não foi batizado e não foi salvo, você precisa que seja lhe tocado aos olhos para que as escamas caiam por terra, para que você chegue até onde que o nosso Deus queira que você chegue. Que Deus abençoe a todos vocês. Sou carente das orações de meus queridos amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez, quem vos fala, pastor Enéas Araújo, seu irmão em Cristo, a Igreja Assembleia de Deus, Jesus está voltando.